Mirandela, Mirandela, mira bem, ficarás nela. Quem Mirandela mirou, em Mirandela ficou. O lugar de Mirandela teve a sua origem no Monte São Martinho, junto ao Monte de Morelo, onde ainda é possível identificar o Castelo Velho. Nós estamos na zona central do castelo, a zona mais importante, quando o castelo existia, claro. Mirandela nasceu no Monte de São Martinho, portanto, em frente a uma zona que se chama o Castelo Velho. Era uma zona desprotegida do ponto de vista defensivo, militar. Mirandela já se chamava Mirandela quando estava em São Martinho. Depois, quando o Dom Dinis veio para esta região, mais tarde, achou que o sítio em que Mirandela estava não era um sítio muito correto do ponto de vista da defesa do território e da segurança. E então havia aqui este morro, que era o Morro de São Miguel, onde existiria eventualmente uma capela com este nome, e Dom Dinis achou que aqui é que ficava bem a cidade de Mirandela. E foi exatamente aqui que, a partir de 1282, Mirandela nasceu. E ele achou que deveria ser construído uma muralha à volta, que, no fundo, deu origem a um castelo, e neste local em que nós estamos, que era a parte mais importante e mais central do castelo, terá sido feita uma torre de homenagem. Ora bem, desse tempo resta-nos uma porta, que é a Porta de Santo António. Tem exatamente o mesmo nome da rua mais importante do ponto de vista comercial do tempo em que foi feito o castelo, que era a rua que ligava a entrada dessa zona ribeirinha à Praça Velha, que é a praça onde se faziam as feiras. A Praça Velha sempre foi um local extremamente importante da vila, do ponto de vista comercial, o lugar mais importante, mas a porta de que eu estava a falar é uma porta que tem ainda 2 ou 3 aspectos interessantes. Entre esses aspectos interessantes é o adarve, que é a parte em que a muralha, portanto, nós conseguimos ver na porta a largura da muralha e também conseguimos ver que em cima da porta há um caminho, que hoje é uma varanda com vasos de flores, mas que há um caminho que era o caminho que dava a volta a toda a muralha, o caminho onde passavam os militares, os guardas que faziam a ronda para saber se estava tudo bem. Portanto, é uma porta que vale a pena visitar, que nos transporta para este tempo. Quando se entra na porta, ela dá acesso a 3 locais. Através da Rua de Santo António, dá acesso direto à praça, a praça importante, onde chegou a estar o município, onde chegou a estar a Santa Casa da Misericórdia, a partir do século XVI, onde estão casas senhoriais. Portanto, continuou a ser uma praça durante muito tempo, onde se fazia a feira. E também onde dava quase diretamente a Porta de Santiago, que dava diretamente, e a Portela, que dava indiretamente, mas eram as portas por onde entravam todos os comerciantes que vinham negociar à feira. Era aqui que se encontrava o Pelourinho, símbolo da autonomia da terra e da autoridade. No século XIX, fizeram um nivelamento da Praça Velha e desmontaram-no. Quando da construção do Palácio da Justiça foram utilizadas todas as pedras retiradas, e o Pelourinho ficou também incluído nos alicerces. Essas portas já não existem porque o crescimento da cidade fez com que as estradas tivessem que ser mais largas e os pavimentos melhores, e tudo isso acabou por levar no século XIX a uma alteração bastante significativa do que faltava de acabar do castelo. Este palácio é o Palácio dos Távoras, é a família mais antiga de Mirandela, está cá desde o século XV. Este palácio é um palácio imponente, como nós podemos ver, tem uma fachada notável, foi feito como ele tem uma data na parte de cima, por baixo do brasão, 1697, portanto, mesmo no fim do século XVII, quando nós falamos nesta família Távora, que está ligada à Mirandela desde o século XV, que tem a sua origem no rio Távora, este palácio foi, inicialmente, era uma casa de resto de chão em primeiro andar, não tinha este aspecto. No tempo do primeiro Marquês de Távora, que viveu aqui, esse marquês vem para aqui viver e faz a capela. A capela que tem uma data de 1664, que estava na porta. E que, como as outras capelas de vínculo, porque um dos problemas dos vínculos é que,
com o fim dos morgados, deixaram de ter determinadas receitas, entraram em decadência, não é? Pronto, aqui neste caso, não foi essa a circunstância, neste caso foi o processo que os tábuas tiveram em 1578, no dia 13 de setembro, e que em 1579 foram todos mortos. Em Lisboa, depois de um processo incrível que foi feito a esta família, o primeiro Marquês de Távora, que não foi o que fez esta casa, chamava-se Luís Álvares de Távora. O segundo Marquês, que foi o António Luís, é que fez esta casa. Porque nesta casa só viveram 3 marqueses de Távora. Foi o que o que fez a capela, o outro que lhe deu esta fachada fantástica, e depois temos ainda um outro marquês de Távora, que é o Francisco Assis. Este é o terceiro marquês de Távora, que é este que vai morrer em 1759 em Lisboa e que tem um filho, Francisco. Este terceiro marquês de Távora foi casado com uma prima e o filho foi casado com a irmã do pai. Portanto, a irmã mais nova do pai, que se chamava Teresa, e que, durante a sua vida, teve uma relação, enfim, de amor ilícito, com o rei Dom José. Um outro aspecto também que nos deixa a pensar é que quando os Távoras foram mortos, de uma maneira absolutamente bárbara, porque uma coisa é condenar à morte e outra coisa é fazer a morte da maneira que foi feita. O terceiro Marquês de Távora, antes de ser morto, contaram-lhe a maneira, em pormenor, como tinham matado os outros 7 familiares diretos dele e como, inclusivamente, foram-lhe mostrar os restos mortais da família. Este processo deu origem a que todas as propriedades que fossem dos Távoras, o Estado tomou conta delas e ficou com elas, até para ser um herdeiro. O herdeiro, nós temos esta explicação no brasão que está na fachada, na parte superior, a encimar praticamente o eixo axial deste paço, nós vemos um brasão. Aquele brasão que está lá em cima já é o brasão do Conde de São Vicente, porque o brasão da família Távora desapareceu. Não deixa de ser curioso que este brasão, apesar de não ser da família Távora, tem lá o brasão Távora. Quem olha para este brasão, ele é bipartido, do lado esquerdo tem as cunhas do brasão de São Vicente e do lado direito tem as ondas e um peixe no meio das ondas da família Távora. E está encimado por uma coroa de conde, que é uma coroa em que aquelas pérolas pertencem à iconografia dos condes, dos condes de São Vicente. Este passo, depois disto, o conde de São Vicente não lhe deu uma grande importância, não veio cá e depois foi vendido a um médico. Desse médico que tentou reconstruir, mas o palácio entrou em decadência até que acabou por ser comprado pela Câmara. A partir dos anos 50 acabou por ser o que ainda é hoje a Câmara Municipal. E por isso mesmo, na entrada da Câmara Municipal, tem lá o brasão da cidade. No brasão da cidade de Mirandela, nós temos alguns elementos muito importantes que são e que refletem a história de Mirandela. Está lá aquilo que é um dos elementos importantíssimos da atitude de Mirandela no tempo em que houve uma guerra civil em Portugal, que foi quando a monarquia do Norte, em 1919, janeiro, tomou conta do Porto e começou a espalhar esse domínio por o resto do território. Mirandela foi um dos centros muito importantes desse encontro e Mirandela, por causa desta atitude, recebeu o brasão de mérito. Recebeu o colar de Torre-Espada, que é uma das grandes condecorações que existem em Portugal e que hoje, se nós formos ver o brasão de Mirandela, está à volta do brasão, como que a enquadrar toda uma cidade e a vida de uma cidade que, quando foi necessário, tomou a atitude correta, que foi defender o território na perspectiva republicana, que era aquela perspectiva que nesse momento era defendida por Mirandela. Portanto, o castelo que está no brasão, que nos diz que Mirandela nasceu dentro de um castelo, os ramos de oliveira frutados e verdes, que nos dizem que Mirandela teve sempre uma atividade agrícola muito importante,
a água do rio, que deu sentido de vida e de beleza a esta relação com a natureza e com a vida das pessoas e a saúde, que é o rio e a água, que é extraordinariamente importante. E tudo isto com vermelho, laços vermelhos, janelas e portas vermelhas, e o vermelho tem a ver também muito com a preocupação que a terra tem, quer na dinâmica agrícola, quer na dinâmica da sua organização social. Portanto, este brasão é extraordinariamente interessante e uma síntese notável daquilo que é, e preciosa, daquilo que é a vida e a história de Mirandela. Com a construção da ponte, nos dias de hoje conhecida como Ponte Velha, Mirandela tornou-se o centro transmontano. Esta cruzava as estradas entre Vila Real e Bragança e de Chaves a Vila Flor. Esta ponte foi feita no princípio do século XVI. Quando a ponte foi feita, ela veio criar uma dinâmica na vida das pessoas, principalmente dos dois lados das margens. O Álvaro Pires de Távora, que era o senhor de Távora, que na altura estava na Casa dos Távoras e em Mirandela, era um homem da corte, dava-se muito bem com o rei Dom Manuel. Isso terá tido, com certeza, influência na construção de uma obra tão grande como esta, majestosa no seu tamanho, mas na construção não era assim tão rigorosa, tão boa. Portanto, tinha mais defeitos. Quanto à estratégia de desenvolvimento da cidade, no século XVI, Mirandela estava um bocadinho afastada das zonas mais importantes, dos caminhos mais importantes, que era o caso de Moncorvo, Bragança, Vila Real. O que significa que a relação da importância estratégica, negocial e de desenvolvimento de Mirandela ligava-se muito com o Douro e com a Estrada das Beiras. Portanto, Mirandela, mesmo tendo feito a ponte, continua um pouco afastada desta dinâmica económica. Outro aspecto da ponte muito curioso é o caudal de água do inverno. É um caudal de água muito agressivo. A ponte era muito mais baixa do lado da margem direita e, portanto, a água frequentemente passava por cima. As guardas da ponte, que eram em granito, eram normalmente abertas na primeira metade da ponte e eram fechadas do lado de Mirandela. Quando a água passava por cima da ponte, frequentemente deitava abaixo as guardas, principalmente as guardas que estavam abertas. Portanto, a ponte esteve sujeita a obras com muita regularidade. As obras eram muito caras, portanto, isto era também uma ponte cara, e como as obras eram muito caras, não podia ser Mirandela a pagar, porque esta ponte tinha uma estratégica regional. Portanto, quando havia obras, normalmente criavam-se impostos através dos quais participavam as terras todas destas regiões envolventes. Com os anos, a ponte foi ganhando uma certa importância. As estradas que foram feitas no século XIX, claro que trouxeram à ponte uma importância acrescida, porque Mirandela passou a ficar ligada a Vila Real, através da Estrada Real número 6, e a Chaves, através da Estrada Real número 38. Portanto, a ponte passa a ser local de passagem. Na segunda metade do século XIX, vai haver uma grande melhoria de Mirandela. Nesta ponte, no meio da ponte, havia os nichos. Nichos, um pintado da cruz de pedra, que era o Senhor dos Aflitos, e em frente a imagem da Nossa Senhora do Amparo. No século XIX, vão ganhar uma importância significativa e vai haver um grande desenvolvimento da devoção por estas imagens, principalmente pela imagem da Nossa Senhora do Amparo. Estes nichos que estavam centrados no meio da ponte desapareceram em 1877, quando se fizeram as obras. Posteriormente, quando foi a inauguração do comboio, em 87, foram colocados os nichos ali na parte final da ponte. No contexto desta ponte, ela leva-nos também para outros campos, que são o aspecto militar, o aspecto da sua construção e das siglas que começaram a ser aplicadas em Portugal no tempo de Dom João I, e nesta ponte todos os arcos estavam cheios de siglas, siglas que são as assinaturas dos operários, dos construtores que andaram a trabalhar na ponte. Até 1886, a ponte de Mirandela apresentava 20 arcos visíveis. Contudo, acredita-se que no seu primórdio teria 22 arcos. Entre os anos de 1886 e 1909, ficou subterrado um deles.
Ainda neste ano, com as cheias, perdeu mais 4. Posteriormente, foram reconstruídos 2, tendo atualmente 17 arcos. As cheias de 1909, que deitaram abaixo 4 arcos e que levaram à necessidade da reconstrução da ponte. Um outro aspecto também muito curioso da ponte e que mostra a sua importância foi a Guerra de 1919. Em janeiro, em 20 de janeiro, no Porto, houve uma revolta, os monárquicos assumiram-se como a monarquia do Norte, dirigiram-se a esta região do interior. Mirandela era um local estratégico que foi, de certo modo, escolhido. No dia 9, chegaram então com 4 bocas de fogo. Destas 235 granadas, nós ainda podemos ver aqui no muro, que está no fim da ponte, do lado da margem direita, uma pedra com um grande buraco, que foi onde uma das granadas bateu, está ali como uma memória deste tempo. Mas a ponte, objetivamente, foi extraordinariamente importante e decisiva na Guerra de 1919. A partir do fim da década de 20 e a entrada nos anos 30, nós começamos a assistir a um progressivo aumento da importância dos transportes terrestres, dos automóveis e das caminhonetes, e então a ponte aí vai ter uma importância e uma centralidade absolutamente notável naquilo que é a importância de Mirandela como centralidade de Trás-os-Montes. Mirandela é uma expressão que, em si, tem várias interpretações. A interpretação mais frequente para a palavra Mirandela é um diminutivo de Miranda. Mas essa não é a razão porque Mirandela se chama Mirandela, porque de passar por cá o rei Dom Dinis, a quem atribuem também a passagem de Mirandela para este local, antes de Miranda se chamar Miranda, já Mirandela se chamava Mirandela. Encontro algumas referências que são contadas através da lenda, não é? De ir à procura dela, mira dela, e também há o aspecto do própria graciosidade do nome, de ser uma miranda, de ser uma espécie de uma varanda para o rio. Esta Mirandela onde nós estamos hoje é uma Mirandela criada no fim do século XX, nos anos 90, no contexto daquilo a que se chama a cidade-jardim. E a criação desta Mirandela cidade-jardim tem a ver com a sensibilidade do Presidente da Câmara da altura, que achou que a entrada de Portugal na Comunidade Europeia, o fim das fronteiras e a relação de Portugal com toda esta região da Galiza e de Leão e Castela, iria ser um desafio extremamente grande. E Mirandela, estando no centro aqui de Trás-os-Montes, deveria ser um espaço agradável. Nesse contexto foram construídas uma série de referências que vão caracterizar Mirandela. Mirandela é uma cidade coletiva, o que significa que a sensibilidade das pessoas e dos tempos em que essas pessoas viveram, das gerações sucessivas, acaba por ser objeto de uma procura. E, na conjugação dos artistas, neste caso o Gil Teixeira Lopes, que era amigo do Presidente da Câmara e que tinha vários amigos artistas, reconstruíram parte da sensibilidade de Mirandela, do caráter de Mirandela, da identidade, pronto, que é uma maneira fácil. E isso foi-se procurar. Então, a nossa cidade, nos jardins, nas praças, foi criando imagens da sua história. Portanto, tem imagens ligadas à política, à arte, ao trabalho diário, à saúde. Portanto, nós, ao caminharmos por Mirandela, vamos encontrando uma caracterização de uma cidade que tem uma identidade própria. E, neste sentido, foram-se fazendo espaços agradáveis. Este sítio em que nós estamos, que é o Parque do Império, que é também em si um contexto histórico da vida desta cidade, e da luta contra o rio no inverno, mas também do abraço ao rio, porque o rio é um dos elementos fundamentais da vida e da beleza desta cidade. Então foram-se construindo estes jardins. Este onde nós estamos é, penso eu, a sala de visitas mais bonita de Mirandela. E tem aqui uma grande parte da sensibilidade. E a sensibilidade de Mirandela, a que esse presidente da década de 90 chamava Mirandela uma cidade feminina, feminina no contexto da beleza, o que move uma série de sentimentos na nossa vida criados pela mulher.
A mulher tem uma importância fundamental na vida de Mirandela e isso está patente nas estátuas femininas que Mirandela tem, porque a mulher é mãe, um elemento fundamental da família. Portanto, nós estamos a mulher como família, a mulher como mãe, a mulher como do contexto das mulheres, da relação das mulheres umas com as outras, como a estátua de Gil Teixeira Lopes, do lado do rio, na Fémina, a mulher como também serenidade na vida, equilíbrio na vida, como a menina da pomba, mas também a mulher no contexto da lenda e da história, como nós temos aqui no centro deste parque, que é a Princesa do Tua. Entre os vários ícones que representam Mirandela, um deles é a Princesa do Tua, que tem a sua origem na seguinte lenda. O rei de Orleão, que tinha uma orelha de burro e outra de cão, e era o senhor das terras da bacia, que hoje tem o nome de Orleão e Lila, vivia no castelo de Orleão. Apaixonara-se por uma princesa que vivia na Serra dos Passos e tentara seduzi-la. Mas a princesa não respondia favoravelmente aos propósitos do rei. Um dia, a princesa fugiu do castelo em direção ao rio Tua. O rei começou a buscá-la, mas tinha medo de descer ao vale. Algures nos píncaros da serra, triste e cansado, olhava ao horizonte. Um vassalo perguntou: "Que tendes, Alteza?" "Estou à mira dela", respondeu com a voz triste. Desta expressão nasceu a palavra Mirandela, e diz o povo que quem Mirandela mirou, nela ficou. Afirmam ainda que a princesa do Tua, ao fugir do rei de Orleão, deixou a sua coroa na Serra dos Passos. E depois temos ainda neste parque um outro conceito da mulher, que é no conceito da arte, da beleza relacionada com a arte, que são as dançarinas, que também estão ligadas à escola de música. Uma das referências mais importantes da Mirandela Nova, da Mirandela Cidade Jardim também. Portanto, neste contexto de jardim, em que as flores também se trepam pelas árvores, em que todo o jardim está bem tratado durante todo o ano, nós temos no centro, temos então a Princesa do Tua. Não só, temos também a história de Portugal contada nas bandeiras que estão da monarquia. A Princesa do Tua é uma referência à intimidade de Mirandela, à lenda de Mirandela, ao nascimento da palavra Mirandela também, na explicação do contexto da lenda, como disse há pouco, quando o rei de Orleão andava à procura da princesa e a perdeu, porque ela escondeu-se no meio das casas, e ele dizia, um aio dele, o que é que estava a fazer? Ele dizia que estava à mira dela. Portanto, temos aqui um conceito também de amor. Quer dizer, a Princesa do Tua é também este conceito de amor, de que a mulher é uma referência. E da importância desse amor na vida, quer dizer, porque quando nós olhamos para a Princesa do Tua, este amor ultrapassa a própria relação. A princesa é uma beleza, é um sonho, é a própria posição dela com o cabelo com flores. As flores são as flores. Ela própria é uma flor, numa posição calma, descontraída, a olhar para o rio, desnudada. Portanto, temos aqui um tratamento bonito de uma senhora que representa toda esta ligação. Esta estátua é uma das referências da intimidade, da beleza que nós temos em Mirandela. A linha do Tua, inaugurada em 1887, que estabeleceu a ligação ferroviária entre Foz Tua e Mirandela, foi um veículo importante na época para o contacto com o resto do país. Para a inauguração foi organizado um comboio especial para a cerimónia e teve como ilustres convidados a família real. A deslocação do rei Dom Luís à inauguração da estação está relacionada com a dimensão da mesma. A linha do Tua é um marco dos mais importantes da história de Trás-os-Montes, particularmente desta região central. O comboio, em Portugal, desde os anos 30, que começou a ser muito importante. De qualquer maneira, em Mirandela, era um bocadinho prematuro, como é
trazer o comboio até Mirandela, quando nós temos em Trás-os-Montes 3 locais em que o comboio era extremamente importante, que era Miranda do Douro, era Bragança e Chaves. O caminho de ferro vai em todo o Trás-os-Montes nascer primeiro em Mirandela por várias razões. A vontade e a determinação, quer dos serviços políticos da terra e a Câmara Municipal, quer de cidadãos que, entretanto, vieram viver para esta região e investiram aqui de uma maneira muito curiosa e que acabou por se tornar muito importante. O crescimento de Mirandela tinha uma dificuldade muito grande, que era a relação com os outros locais de Portugal. Mirandela estava muito isolada, não tinha meios de ligação ao resto do país. O local mais importante acabava por ser o Douro, que era difícil, e o Douro estaria ligado depois com o litoral e com as beiras. Outra das grandes complicações e também dos grandes sucessos dos conhecimentos da época foi a construção desta linha em locais absolutamente desafiadores, porque o terreno era muito... Havia sítios em que nem a linha quase podia ser assente na terra. Tinha que haver estruturas que segurassem a linha no ar, muros de suporte impressionantes. Portanto, os primeiros quilómetros de linha eram muito difíceis, foram um desafio para os conhecimentos e para os engenheiros da época, e, portanto, a linha também se transformou, por isso, numa importância extraordinária. Esta linha acabou por ser construída em 1887, foi inaugurada neste sítio em que estamos, hoje bastante desabitado, mas em vias de ser reabilitado. E a linha do comboio depois começou a ser o grande escoamento dos produtos da região. É claro que não havia automóveis, a linha do comboio funcionou naturalmente durante a década do século XX, sem concorrência. Depois começou a aparecer a concorrência do desenvolvimento das estradas, das caminhonetes e também dos automóveis, que, em termos burocráticos e de conforto, começaram a ultrapassar a linha. Por outro lado, a linha é um espaço de manutenção muito caro. Embora Mirandela tivesse uma das melhores oficinas durante a existência do comboio, outros fatores que contribuíram para o encarecimento foram os combustíveis que o comboio tinha necessidade para utilizar ao deslocar-se. Mas o problema é que o gasóleo, assim como todas as outras matérias-primas, nos tempos de guerra encareciam e o comboio tornava-se ainda mais difícil de gerir. As linhas dos caminhos de ferro também têm desgaste e a manutenção desse desgaste não é fácil, porque é uma manutenção muito cara. Quando chegamos a meio do século e a linha está desgastada, é necessário corrigir, pôr suportes de madeira, reconstruir todo este espaço e restaurar, reorganizar, etc. E isso era muito caro. Portanto, os comboios também foram lutando com essa dificuldade de andarem devagar, viagens muito demoradas, mas também muito agradáveis por causa da paisagem. Mas o comboio manteve-se sempre a funcionar durante todo o século XX. No fim do século XX, houve em Mirandela uma inovação, também no contexto da nova Mirandela que estava a nascer, da integração na comunidade europeia, e então em Mirandela chega uma automotora, a que se chama o Metropolitano de Superfície, que vai fazendo o serviço na linha, a partir de 1995. O crescimento e o desenvolvimento de toda esta região vão ter consequências, porque a manutenção da linha continuava a ser cara com automotor ou sem automotor. E nós depois, no século XX, acontecem várias coisas muito importantes. Para além da parte económica, da manutenção de toda esta linha, vão acontecer outras coisas na região muito importantes. Até 1908, a linha vai deixar de funcionar até Altua, porque houve desastre e isto começou a criar problemas que levaram ao encerramento da linha. Um dos aspectos mais importantes é a barragem. Entre 1911 e 1916, a barragem vai passar a ser uma realidade em Mirandela e a barragem vai fazer com que parte da linha fique submersa. Portanto, há aqui um ponto final na linha do Tua, que nasceu em 1887. A linha do Tua vai continuar a ter comboio, vai ser restaurada. Em 2018 o comboio fecha definitivamente, mesmo esta automotora, e prepara-se uma nova dinâmica, que vai ser o trajeto feito por um comboio novo. Esta estação tem estes aspectos interessantes. É um centro importantíssimo da vida de Mirandela, dá origem ao alargamento da cidade e
a dinâmica desta estação vai fazer com que Mirandela se desenvolva em todos os aspectos da sua vida económica, porque o escoamento de produtos faz com que os donos das propriedades tenham muito mais vontade e muito mais condições para o desenvolvimento agrícola. Isso vai criar um desenvolvimento na cidade que tem a ver com todo o tipo de serviços, com todo o tipo de vida. Portanto, vão aparecer restaurantes, vão aparecer casas de comércio de toda a ordem. Quer dizer, a estação é um foco de desenvolvimento da cidade de Mirandela em todos os seus contextos. A inauguração da Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo veio trazer mais dinamismo à cidade de Mirandela. Esta estava situada inicialmente em Bragança, tendo, em 1995, sido edificada em Mirandela. A arquitetura irreverente reflete a sua modernidade, bem como a sua diferente dinâmica dentro da mesma. A ligação da instituição com os alunos é um ponto positivo e fulcral para o bom desempenho que estes apresentam. O Instituto Politécnico de Bragança, além de um edifício com excelentes condições para acolher os alunos, é também uma instituição de referência. O IPB é, hoje em dia, uma instituição multicultural onde 30% dos seus estudantes possuem nacionalidade não portuguesa. O IPB oferece a todos os seus alunos, nacionais e internacionais, uma oportunidade única de estudar numa instituição criativa e inovadora, para que possam desfrutar de um ambiente académico, cultural e paisagístico verdadeiramente único.